E agora vem pra cá, vamos falar do leão? Calma, calma, que não é assunto nem de astrologia em dia e nem do que você está imaginando, né? Nós vamos falar mesmo é do imposto de renda, porque falta exatamente um mês para acabar o prazo de entrega da declaração, que vai até 30 de abril. Mas muita gente ainda não declarou, se quer entender, ou se faz parte aí do grupo que deve declarar. E aí outras dúvidas envolvem também o auxílio emergencial, quem recebeu o auxílio agora tem que devolver. Como é que tudo isso vai funcionar? Para responder essas e outras questões, a gente vai conversar com um advogado especialista em direito tributário, Fábio Ferraz. Ele que é paulista, está aí com a gente através de vídeo chamado, experiente advogado, que vai falar sobre esse assunto, explicando para o pessoal de casa, principalmente, quais são os grupos que devem declarar o imposto de renda. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Jaqueline. Prazer estar no seu programa. Para começar, eu gostaria que o senhor falasse exatamente aí desses grupos específicos a declararem o imposto de renda. Perfeito. A declaração do imposto de renda, a regra geral, é que ela deve ser entregue por aqueles contribuintes que tiveram, no ano de 2020, rendimentos acima de R$ 28.559,70. Além desses contribuintes, a Receita trouxe uma inovação esse ano. Então, como a gente teve lá o auxílio emergencial no ano passado, a redução da jornada de trabalho, a redução do salário, parte dos vencimentos do funcionário eles foram pagos pelo governo. Então, o governo criou uma regra específica para esse perfil de contribuinte, que a partir de aqueles que receberam acima de R$ 22.847,76 e também tiveram recebimentos do auxílio emergencial, devem declarar o imposto. Então, esses dois perfis. Além disso, a gente tem contribuintes que têm patrimônio acima de R$ 300 mil e aposentados, pensionistas, que também estão incluídos nessa regra da Receita Federal. Sim, e também, né, o que é que pode diminuir aí no imposto de quem vai declarar? Tem alguma diminuição? Vamos explicar um pouquinho sobre isso. Claro, quando eu vou declarar o imposto de renda, a Receita Federal ela me dá algumas possibilidades de redução da base de cálculo do imposto. Então, despesas com médicos, clínicas, odontologia, planos de saúde. Então, todos esses gastos, além disso, eu tenho dedução dos gastos com educação e também dependentes. Todos esses gastos eu posso apresentar na minha declaração de imposto de renda e, com isso, ter uma tributação menor sobre os vencimentos que eu tive no ano de 2020. Sim. Quem é que se enquadra aí nos parâmetros de isenção, hein, doutor? Para isenção, a gente tem regras específicas da Receita Federal. Então, aposentados e pensionistas que tiveram rendimentos acima dos R$ 28.559 e que possuem como único rendimento essa receita e que também têm mais de 65 anos, eles estão obrigados a declarar o imposto de renda, porém não se enquadram no perfil que deve pagar o imposto. Esses vencimentos que eles têm, eles são isentos. Além deles, eu tenho pessoas que têm comorbidades como HIV, câncer, entre outras, e que estejam recebendo seus vencimentos pelo INSS. Se ele não está afastado do trabalho, ele tem uma doença, uma comorbidade, mas ele continua trabalhando, ele não é isento. Mas se ele está recebendo os vencimentos pelo INSS, ele também está isento do imposto de renda. E, doutor, a gente pode, né, destacar que a principal mudança em relação às regras de 2020 seria exatamente a exigência de declaração das pessoas aí que receberam o auxílio emergencial para enfrentar a pandemia da Covid? Exatamente. A Receita ela quer com isso identificar aqueles contribuintes que tiveram vencimentos acima dos R$ 22.847,76 e que receberam indevidamente o auxílio emergencial. Então, para esse perfil, o que vai acontecer? No final do preenchimento, o próprio sistema já vai identificar esses pagamentos que foram feitos e a pessoa vai ter que recolher uma DARF, vai ter que devolver para os cofres do governo aquele dinheiro que recebeu a título de auxílio emergencial. Sim, isso é importante, viu, gente? Porque muitas pessoas acabaram achando que iam se dar bem e agora vai ter que prestar contas com o governo, né? Muita gente recebeu indevidamente e, infelizmente, outros
ficam sem receber nesse caso. E agora vai prestar contas, vai ter que devolver. E a gente tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 999359918. Inclusive, a Natasha, ela mandou aqui o seguinte: eu tenho 2 tipos de emprego, um de carteira assinada e faço freela para uma agência, mas eu não emito a nota. Eu preciso somar os 2 valores ou só vale o valor da carteira assinada, já que eu não tenho um vínculo com a outra empresa? A falta do vínculo não descarta o pagamento do imposto. Então, a Natasha deve declarar a pessoa jurídica que pagou os vencimentos que ela recebe através do registro em carteira de trabalho, e o que ela recebe pelo freela que ela faz, ela também vai declarar como outros rendimentos, e a Receita Federal vai tributar a receita total que ela recebeu no ano de 2020. Acontece também com profissionais que recebem comissão. Exatamente. E é muito importante, Jaqueline, que esses profissionais declarem o imposto, porque a declaração de imposto de renda é uma forma de comprovar rendimentos. Então, se ele quer financiar um imóvel, financiar um carro, e a receita que ele recebe pela carteira não é suficiente, ele vai somar essas outras receitas e tem um comprovante, que é a própria declaração de imposto de renda, para mostrar o quanto ele tem de rendimentos em cada mês. Sim. Olha, o nosso WhatsApp é o 999359918. Quem tiver alguma dúvida específica pode mandar para a gente. E eu quero saber exatamente também sobre o modelo, doutor. Entre o modelo de declaração completo ou simplificado, dá para resumir aí um pouquinho da diferença? Dá sim. Ao final da declaração de imposto de renda, o próprio sistema já calcula a tributação simplificada e a tributação completa. Qual é a diferença entre as duas? Se eu tenho rendimentos vindos de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física, mas eu não tenho tantas despesas, eu não tenho investimentos, geralmente a tributação simplificada é mais adequada, né? Agora, se eu já tenho patrimônio, eu tenho veículos, eu tenho imóveis, eu tenho investimentos em instituições financeiras, eu tenho diversas fontes de rendimento, eu vou geralmente optar pela declaração completa. Mas é importante eu comparar entre as duas, porque o sistema me mostra as duas lá no final, qual é a mais adequada, qual é a tributação, a declaração, o formato de declaração, onde eu vou recolher o imposto menor. Olha, e é importante também prestar atenção no prazo, né? Muita gente acaba deixando para a última hora, perdendo o prazo, e o atraso pode gerar uma multa, inclusive. Exatamente, Jaqueline. O atraso na declaração do imposto de renda, ele gera uma multa que parte de R$ 165,74 e pode chegar até 20% do valor do imposto devido. Então, acontece muito das pessoas deixarem para a última hora e aí chegar no dia 30 e ainda não conseguiu completar a declaração. Então, se eu não conseguir completar minha declaração, eu entrego ela no formato que ela se encontra, ainda que ela não esteja totalmente preenchida, para que eu não tenha incidência de multa e depois eu retifico. Eu tenho depois o prazo para retificar essa declaração para que eu não tenha incidência de multa, como a gente comentou. Sim, tem alguma facilidade para quem está em casa saber? A dúvida é a do Jorge, mas acredito que muita gente também deva ter essa dúvida em relação ao acesso à declaração. Nós temos como, através do computador, colocando CPF, verificar se deve declarar ou não, ou a gente mesmo tem que fazer todas as somas e verificar se tem aquele valor correspondente, deve, ou não tem, não deve? A base para que eu saiba se eu vou declarar imposto de renda ou não é aquele documento que o empregador já entregou. O prazo para entrega do informe de rendimentos era até o dia 28 de fevereiro. Então, os empregadores, as instituições financeiras, elas já entregaram. Então, eu como contribuinte devo verificar se eu tive rendimentos acima dos R$ 28.559,70 para o trabalhador que não recebeu o auxílio emergencial e para o trabalhador que recebeu o auxílio emergencial os R$ 22.847,76. É importante dizer que a Receita Federal ela já sabe qual é a movimentação bancária do contribuinte, ela já sabe. Hoje o sistema tributário brasileiro ele é eletrônico, então não adianta eu omitir receitas, que eu posso ter um problema maior. Tá? Então, o contribuinte deve verificar qual foi o montante dos seus vencimentos no ano de 2020 e, a partir daquilo, fazer a declaração de imposto de renda, sob pena de, se não o fazer, ser autuado pela Receita Federal.
Então não tem a possibilidade, como o Jorge perguntou aqui, se através do CPF, entrando lá na Receita Federal, ele vai avisar se você precisa ou não. É você que tem que saber se ultrapassou a margem que é exatamente da exigência do imposto, é isso? Exatamente. Para o contribuinte que possui o eCPF ou certificado digital, a Receita Federal nesse ano trouxe até uma inovação. Ele entra lá no sistema da Receita Federal, no portal Meu Imposto de Renda, e com o acesso através do certificado digital, ele tem uma versão pré-preenchida da declaração de imposto de renda dele. Então, tem mais essa facilidade para o contribuinte que já possui o eCPF ou certificado digital. Sim, nós temos várias perguntas aqui, mais específicas em relação ao auxílio emergencial. Inclusive, aqui o Wendel, ele diz, como é que eu sei se vou precisar devolver o auxílio emergencial? Pelos rendimentos que o Wendel teve no ano passado. Então, se ele teve vencimentos acima de R$ 22.847,76, como eu disse, o próprio sistema, quando ele preencher a declaração de imposto de renda, vai calcular o valor que ele deve devolver. Então, é automático, a Receita Federal já sabe, porque quando o empregador entrega o informe de rendimentos, ele já enviou aquilo para a Receita Federal. Então, a Receita Federal faz um cruzamento de dados e, através do CPF do contribuinte, identifica quanto ele recebeu de renda no ano de 2020, e quanto é que ele recebeu de auxílio emergencial. Então, se eu recebi rendimentos acima dos 22.847 e também recebi o auxílio emergencial, o próprio sistema já vai gerar a DARF para pagamento. Devolução, ela é parcial ou ela é total? Ela é integral. Integral, gente, olha só. Pois é, e para quem é casado, deve fazer a declaração em conjunto? Depende. Quando eu faço uma declaração conjunta, eu somo os dois rendimentos. Assim como, quando eu coloco um dependente, é muito comum ter autuação da Receita Federal, porque eu declarei um dependente, só que esse filho estava em idade universitária e eu não declarei os vencimentos que ele tem como estágio. Ele faz estágio e ele recebe uma bolsa auxílio pelo estágio. Então é muito comum a Receita Federal identificar que eu declarei o dependente, mas não declarei os rendimentos. Então, quando eu for fazer a declaração, eu tenho que lembrar que, para a tributação final, ele vai somar a renda do marido e da mulher. Então, se eu vou ter uma tributação maior na soma dos dois, eu posso fazer separado, que vai dar na mesma. Geralmente, quando eu tenho um casal, é importante que eu faça separado. Porque se eu fizer em conjunto, e os dois têm rendimentos, eu vou ter uma tributação maior. Sim. Aqui tem a pergunta do Milton. Ele é lá do bairro Ponto Novo, aqui de Aracaju, doutor, e ele diz o seguinte, eu tenho uma dúvida porque eu estava recebendo o auxílio emergencial, mas também estava recebendo auxílio doença. Eu vou ter que devolver nesse caso? Essa é a pergunta da Sueli, gente, perdão. A Sueli. Perfeita pergunta da Sueli. A gente deve observar quanto é que ela teve de rendimentos. Se o rendimento dela superou os 22.847, ela não poderia ter recebido auxílio emergencial. Foi um erro até de sistema, porque o próprio sistema deveria ter bloqueado isso. Se o rendimento dela superou esse valor mínimo estipulado pelo governo, ela provavelmente vai ter que devolver isso para os cofres públicos. Sim, agora a pergunta do Milton, lá do Ponto Novo, que diz o seguinte, eu recebi o suficiente para declarar, mas a minha filha, que estava desempregada, ela recebeu auxílio. Se eu colocar ela como minha dependente, ela vai ter que devolver o auxílio? Neste caso, não. Por quê? Eu vou declarar o que eu recebi de rendimentos no ano de 2020 e quando o Milton colocar a filha dele como dependente, ele automaticamente vai dizer que aquele vencimento, aquele recebimento de auxílio emergencial veio para o CPF da filha e não dele. Então, a Receita Federal ela separa por CPF. Se eu tenho dois CPFs distintos, um que recebeu salário e o outro que recebeu auxílio, não tem que devolver. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer. Muitas perguntas chegaram aqui, mas em virtude do tempo a gente não vai conseguir atender todas. Eu peço desculpas para vocês. Em uma outra oportunidade a gente vai abordar esse assunto. Lembrando do prazo, vocês devem adiantar, né, para não ficar para a última hora. Doutor Fábio, eu espero, né, aí que o senhor possa
deixar para quem está em casa, né, aquela mensagem especial que a gente reforça sempre, acho que do prazo, né? Seria isso? Eu já fiz a resposta, já fiz aqui o anúncio do prazo, porque nós brasileiros costumamos deixar tudo para a última hora, mas pode ser uma outra mensagem. Exatamente, Jaqueline. É muito importante observar o prazo, porque a falta de entrega no prazo, ela ocasiona em multa. E se eu considerar que ela pode chegar até 20% do imposto devido, essa multa pode representar um valor muito elevado. Então, é importante se antecipar para que no último momento não tenha um problema de falta de sistema, de queda de sistema da própria Receita Federal e impeça a entrega dentro do prazo e vai acabar ocasionando uma multa pesada para o contribuinte. Sim, eu quero agradecer a participação do senhor aqui em nosso programa, tá, doutor Fábio? E dizer que muito importante esse esclarecimento, informação é sempre muito relevante, né? Principalmente quando a gente vai até uma fonte segura e a gente sabe que está, né, tendo muita fake news, muitas informações aí que nós não estamos tendo controle, principalmente em redes sociais. E aí quando a gente vem e busca um profissional como o doutor Fábio, né, um advogado especialista no assunto, a gente esclarece a dúvida de muitos, né? Perfeito, Jaqueline. Agradeço pela oportunidade, um prazer estar no seu programa. Nós que agradecemos mais uma vez, obrigada. Espero que você de casa tenha acompanhado, né?